Edital Enem, o que nós temos? No edital, ondas e ótica está misturado, tá, pessoal? Hoje a gente vai pegar só a parte de ótica, semana que vem, ondas. Oscilações, ondas, ótica e radiação. Feixe e frentes de onda, reflexão, refração, ótica geométrica, lentes, espelhos, formação de imagens e instrumentos ópticos simples. Nós vamos começar com o espectro luminoso, pessoal. A luz, ela tem um espectro que vai desde a luz vermelha, de menor frequência, até a luz violeta, ó. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, que são as 7 cores do arco-íris, ok? Uma questão interessante que ainda não apareceu, pelo menos dessa forma, foi a cor de um corpo. Vocês têm que se ligar o seguinte, a luz branca, pessoal, é uma mistura das 7 cores do arco-íris, do espectro luminoso, a luz branca chamada policromática. A luz branca, quando atinge um corpo azul, o que a tinta azul faz? A tinta azul vai absorver algumas frequências, algumas cores. Frequência da luz é a cor da luz. E vai refletir qual? Se o corpo é azul, ele vai refletir, ele vai difundir, ele vai refletir para todos os lados a cor azul. Então, se ele é azul, ele reflete o azul. Então, o que o corpo azul fez? Ele absorveu tudo que não era azul, só refletiu a luz azul. Então, para o meu olho que está aqui, ó, chega a luz azul vinda do corpo azul, porque ele reflete a luz azul. Escreve aí, qual é a cor de um corpo? É a cor que ele reflete. Qual é a cor de um corpo? É a cor que ele reflete. Tá? Quais os fenômenos para eu observar a cor? Reflexão, tá aqui, e absorção. Os dois fenômenos, reflexão e absorção, então, para ver um corpo. O interessante é incidir luz vermelha num corpo azul. Luz vermelha num corpo azul. Bom, o corpo azul só reflete se chegar a luz azul. Mas chegou a luz vermelha, ele vai absorver. Quando ela absorve e não reflete... Por que ele não reflete? A luz, se só incidir só vermelha na cor azul. Porque a tinta azul só vai refletir luz azul. Como não chegou, ela não vai refletir nada. O que é um corpo que eu vou olhar? Uma região do espaço que não há luz refletida. É um corpo preto. Então anota aí. O branco reflete todas. O preto é um lugar que não vem luz refletida. E a cor de um corpo é aquela que ele reflete. Se não refletir nenhuma, o preto. Vamos dar uma olhada numa questão, pessoal, para tu ver o seguinte. Quando tu era pequeno, já deve ter misturado tinta. Misturar tinta é a mesma coisa que misturar luz? Não. As tintas primárias são elas: o vermelho, o amarelo e o azul. Essas são as tintas primárias. Só que as cores primárias, as luzes primárias, não é amarelo, verde e vermelho. Tá? Opa. Amarelo, tinta. Vermelho, amarelo e azul. Essas são as tintas. Tanto que tu mistura tinta azul e amarelo e dá tinta verde. Né? Já fiz isso na escola. Agora vamos misturar luzes, pessoal. Misturar luz não é a mesma coisa que misturar tinta. Tá? A questão do Enem de 2014 foi uma questão que envolveu isso. Misturar luz, tanto que eu misturo todas as luzes. Já misturou todas as tintas? Dá um marrom, né? Dá tipo um tom escuro. Agora, se eu misturo todas as luzes, não dá um marrom, dá branco, dá luz branca. Então, misturar tinta é uma coisa, misturar luz é outra coisa. Olha só. É comum aos fotógrafos tirar fotos coloridas em ambientes iluminados por lâmpadas fluorescentes, que contêm uma forte composição de luz verde, tem muito verde. Em consequência desse fato a fotografia é que todos os objetos claros, principalmente os brancos, aparecerão esverdeados. Para equilibrar as cores, deve-se usar um filtro adequado para... Olha ali o filtro, para diminuir a luz verde. Então, um filtro, tá, que ele vai diminuir a luz verde, que chega aos sensores da câmera fotográfica.
Nessa escolha de filtro, utilize o conhecimento da composição das cores luz primárias. Então ele diz, olha só, vermelho e verde, vermelho mais verde e azul. Então, notem que as luzes primárias, essa questão eu estou utilizando para te dizer, é o RGB, Red, Green e Blue. Então, vermelho, verde e azul, tá? E das cores secundárias, o amarelo, como é que eu faço o amarelo? É o vermelho mais o verde, tá te dizendo a questão. O ciano, tá? Ciano, como um colega meu diz, é o azul Tiffany, é o azul clarinho, tá? É o verde mais o azul. E o magenta, o que é o magenta? É o vermelho mais o azul. Então tem cores secundárias aí de luzes misturando luz. Na situação descrita, qual o filtro que eu devo utilizar para que a fotografia apresente cores naturais do objeto? Então eu quero atenuar, diminuir a luz verde. Então se liga o seguinte, nós temos luz vermelha, luz alaranjada, luz cadê o amarelo? Vou arranjar um amarelinho aqui. Amarela. Opa, deu errado. Vamos voltar. Luz amarela. Luz azul. Luz azul. Luz anil, que é um azul um pouco mais escuro, seria algo como isso aqui, ó. Luz anil. E luz violeta. Vamos encontrar um violeta aqui. Cadê um violeta? Mais próximo de um violeta. Aqui, encontrei o violeta. E o luz violeta. Então, o que eu quero fazer aqui, pessoal? Ele quer que a gente ponha um filtro. Ele pergunta, será que é um filtro ciano? O filtro ciano, ele deixa passar luz verde e azul. Opa, faltou a luz verde. Não botei a verde ali no meio, ó. Faltou a luz verde. Vav, né? Então, pessoal, eu pergunto para vocês, ciano vai deixar passar verde. Eu não quero que passe verde, eu quero diminuir o verde, então não é a alternativa A. B, eu vou botar um filtro verde, pessoal, o filtro deixa passar verde, então como é que eu vou botar um filtro verde? Não dá, né? Filtro amarelo. Bom, olha o que é a cor amarelo, olha lá, nas cores secundárias. Amarelo, olha ali, olha lá, amarelo é vermelho mais verde. Pô, o filtro amarelo deixa passar verde. Eu não quero passar o verde. Aí ele pergunta, aí ficamos entre dois. Magenta e vermelho. Pessoal, o filtro vermelho deixa passar mais o vermelho. Nota que eu quero que as fotos fiquem menos esverdeadas. Então, eu não quero favorecer esse meio aqui, que é a luz verde. Mas eu quero favorecer as duas pontas. Então, se eu usar um filtro vermelho, eu vou deixar a foto avermelhada, vai passar muito vermelho. Agora, por que o filtro magenta? Olha ali, o filtro magenta, ele deixa passar vermelho e azul. Bom, se ele deixa passar vermelho e azul, ele deixa passar mais as duas extremidades, tirando o meio. Por isso que a resposta dessa questão é o filtro magenta, tá? Filtro magenta para essa questão do Enem de 2014. Então, o filtro deixa passar a luz. Segue. Vamos agora dar uma olhada na reflexão da luz. Quando a luz se reflete numa superfície lisa de um espelho, ou de um vidro ou de um metal muito polido, a luz se reflete de maneira regular. Olha ali, ó, os raios de luz chegam paralelos e saem paralelos. Agora, quando bate numa superfície irregular, numa parede, por exemplo, tá? A reflexão se chama difusa. A luz se reflete para tudo quanto é lado, ok? Quando tu está lendo um livro e tem aquele bicão que fica do teu lado no ônibus ali olhando para o teu livro, como é que ele consegue enxergar? Sabe por quê? Porque a lâmpada que ilumina o livro reflete a luz no livro difusamente, inclusive na direção do olhar daquela pessoa. Tá? Leis da reflexão, bora! Leis da reflexão, pessoal. O que nós temos aqui? Desculpa. Lei da reflexão. Primeira lei. O raio incidente anormal e o raio refletido são coplanares. O que é ser coplanar? Coplanar é estar no mesmo plano. Olha aqui, ó. Raio incidente, o raio refletido e anormal
tem que cuidar, que tu tem que estar muito esperto nisso. A normal é a tua referência para medir os ângulos de incidência e reflexão. Então, muito importante essa tal de normal. Agora, segunda lei da reflexão, o ângulo de incidência sempre igual ao ângulo de reflexão. Incidiu com 30, refletiu com 30, mas com quem? Com a normal. Guarda isso. E se o cara me falar que é 60 graus entre a superfície refletora e o raio incidente? Bom, se ele falou que aqui, por exemplo, é 60 graus, 60 graus é o ângulo de incidência? Não. Aí eu complemento. O incidência será 30 e o refletido 30. Cuida, então, com isso aí. Tá bom? Segue. Espelhos planos. A principal aplicação da lei da reflexão são as imagens formadas por espelhos. Então eu vou pegar um espelho plano, pessoal, e olha aqui, de um objeto, presta atenção, olha ali aquele objeto, ó, tá ali, ó, tô botando a flechinha ali. Desse objeto eu tenho infinitos raios luminosos que saem do objeto. Cada raio desse está obedecendo a lei da reflexão. E tu vê que esses infinitos raios de luz, olha aqui, ó, tá vendo que eles não se encontram? Tá vendo que eles estão se afastando depois de refletir? Nós vamos ver que quando os raios refletidos se encontrarem, nós vamos ter a formação de uma imagem real. Nesse caso aqui, para o olho desse sujeito, os raios de luz eles não estão se encontrando, mas eles parecem vir todos lá de trás do espelho. Por isso que a gente chama que a imagem formada por um espelho plano, esse espelho que tu usa todos os dias, é o quê? Uma imagem virtual. Olha ali, eu escolhi 2 raios de luz. Bastam 2 raios de luz. Eu peguei esse aqui, ó. Esse raio de luz incidiu a 0 e voltou a 0 graus, porque eu desenharia uma normal aqui em cima. Esse segundo raio de luz incide com ângulo I e reflete com I. Tá vendo, ó? Que o encontro dos prolongamentos desse raio refletido e desse raio refletido forma a imagem virtual igual. Igual em quê? Em distância. Se tu estiver de um espelho a 1 metro de um espelho, a tua imagem estará a 1 metro desse espelho. Ou seja, tu estará a 2 metros de tua imagem. Tá? E essa imagem estará simétrica. O que é simetria? A simetria é uma normal que passa por cima do objeto e por cima da imagem. Esse é o eixo de simetria. Agora, se eu tiver um corpo extenso, eu não tenho um ponto, eu tenho uma pessoa ali. Como é que tu vai fazer? Às vezes o cara põe a letra F, ele põe a letra L diante de um espelho. Tu vai dividir o corpo extenso em pontos. Então, eu vou pegar na ponta da cabeça, botar um ponto, na mão esquerda, botar um ponto, na mão direita botar um ponto e no pé esquerdo botar um ponto. Aí eu desenho simetricamente a imagem da mão esquerda, a ponta da cabeça e depois eu uno esses pontos para saber como é que é a característica da imagem. Algo interessante, ó, que as características da imagem, ela é se o objeto é real, tem que cuidar isso. Nas provas sempre vai ser objeto real, tá? Na prática sempre vai ser real. A imagem vai ser virtual, vai ser direita e vai ser igual. Virtual, direita e igual. Igual em quê? Em distância, como eu falei anteriormente, e em altura, porque agora o corpo extenso tem altura. Se tu tens 1,70 m, tu não vai ficar mais alto ou mais baixo. Espelho plano, a tua imagem vai ficar com 1,70 m, tá bom? Então, tá ali, virtual, direita igual. Só que tem mais, ó. Ela será simétrica e oposta. Como assim oposta? Esse oposta tem um outro nome, enantiomorfa. A imagem enantiomorfa é o seguinte, tá vendo a mão esquerda desse sujeito? No espelho vai ficar a mão direita. O pé esquerdo fica pé direito. A letra L assim, fica assim. Mas isso não se chama de invertida. Na ótica, tu vai ver que é invertida de cabeça para baixo. Então tu não pode se confundir. O L assim, que fica assim, isso é uma imagem enantiomorfa. No espelho vai ficar desse jeito. Campo visual criado por um espelho, pessoal. Campo visual criado por um espelho. É o seguinte... Eu vou colocar um espelho e eu quero saber o quanto, onde eu devo posicionar o meu olho para enxergar determinados objetos. A regra é a seguinte, teu olho está aqui, ó, tá aqui teu olho, ó, olha ali, tá ali o teu olho. Qual região, qual campo visual
que esse olho aqui vai enxergar. A regra é a seguinte, anota aí. Tu vai desenhar a imagem do olho. Ah, professor, mas não tem espelho. Não interessa, estica como se tivesse. Mesmo não tendo espelho, estica o espelho. Desenha a imagem do olho como se o teu olho estivesse atrás do espelho. Simétrico e as distâncias iguais. E desenha duas retas que tangenciam o espelho. Tudo que ficar entre essas duas retas se chama campo visual. Beleza? Segue. Olha o exemplo. Eu tenho 5 objetos colocados aqui nas posições 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui está o meu olho. Quais os pontos o observador O pode ver? Faltou um pode ali. Pode ver. Então, o que eu vou fazer? Vou desenhar a imagem do olho lá atrás. Desenhar a imagem do olho. Do olho, traça duas retas que passam nas extremidades do espelho. Tudo que ficar entre essas duas retas, olha o desenho, olha lá, ó, tudo que ficou entre as duas retas é o campo visual. Conclusão, ele vai ver os pontos 3 e 4. Belezinha? Segue. Pessoal, objeto parado, eu mexo o espelho plano, tá? Se o espelho mexer de a imagem, então a pessoa está parada e tu mexe o espelho. Mexer o espelho de, a imagem mexe desão. E esse desão é o dobro da distância. Então, se eu mexer, está aqui um espelho na minha frente. Afasto 10 centímetros, a minha imagem afastou 20 centímetros em relação ao solo. Então, a velocidade da imagem sempre é o dobro da velocidade do espelho plano que está se mexendo. Segue. Revisão, pessoal. Tocar. Depois, em aula, tu vê os detalhes. Estou te revisando essas coisas. Espelho plano. Bem parecido. Eu tenho um raio incidente e um raio refletido. Se eu girar alfa o espelho, a imagem, o raio refletido e a imagem girará 2 alfas. Várias coisinhas de espelho plano. Então agora, ao invés de aproximar, eu estou girando o espelho. Girei 30 graus, a minha imagem girará 60 graus. 2 espelhos planos formando um ângulo. Olha só. Olha aqui, ó. Eu botei 90 graus entre os espelhos. Está vendo 90 graus entre os espelhos? O número de imagens formadas é 360 por 90. 360 por 90 graus entre os espelhos. Alfa é o ângulo entre os espelhos. 360 por 90 dá 4. Só que num dos setores está o objeto. Por isso, menos 1. Então, quantas imagens? 1, 2, 3. Beleza? Número de imagens formado por 2 espelhos planos. Bom, pessoal. Agora, a gente começa uma parte bem importante, que é um outro tipo de espelho. Já apareceu mais de uma questão sobre isso, que são chamados espelhos esféricos. Ok? Os espelhos esféricos temos 2 tipos. Nós temos os espelhos chamados de côncavo. Olha ali como é que é o côncavo. O côncavo reflete a parte de dentro do espelho. Olha ali, ó, a parte de dentro. Ó. Olha aqui o côncavo. Olha ali o côncavo. Olha, o raio de luz que vem da lâmpada bate. Tu tá vendo que no côncavo eles tendem a se aproximar? Agora, olha o espelho convexo. É a parte de fora da calota esférica. E olha lá os raios refletidos. Eles tendem a se afastar no espelho convexo. Então, 2 tipos de espelhos curvos, côncavos e convexos, ok? Côncavo é a parte de dentro e o convexo é a parte de fora. Pega uma colher, por exemplo. Uma colher, tu tem um exemplo do espelho côncavo, a parte de dentro, e a parte de fora seria similar a um espelho convexo. Alguns elementos do espelho esférico. Pessoal, tem que saber esses elementos para saber espelho esférico. Esse espelho esférico, essa calota, foi tirada de uma esfera. Essa esfera tinha um centro. O mesmo centro da esfera agora se chama centro de curvatura. É o antigo centro da esfera. Só que agora não tem uma esfera, tem só uma calota, só uma parte. Centro de curvatura. É o antigo centro da esfera. Raio de curvatura. É o raio da esfera. O raio é a distância entre o centro e a periferia. Continua tendo. Só que aqui do espelho se chama raio de curvatura. Vértice. Vértice é um ponto em cima, como se fosse o vértice da parábola, bem no
no meio do espelho, em cima do espelho, vértice do espelho, chamado polo da calota esférica. Eixo principal é um eixo, olha aqui, ó, uma reta que passa em cima do centro e em cima do vértice, chamado EP, eixo principal. E por último, o foco. Foco, tu vai ver porque que o foco é um ponto importante. O foco está bem no meinho entre o centro e o vértice. O foco é um ponto importante. Por quê? Vamos dar uma olhada no foco. Esses risquinhos aqui, pessoal, é a parte não refletora. Então, a luz vai refletir nessa parte interna. Então, esse espelho aí é um espelho côncavo. Vamos ver como é que os raios de luz refletem no espelho esférico côncavo. Tá vendo que os raios de luz, eles incidiram para... O vermelho é o raio incidente. Ele incidiu paralelo e ele refletiu, olha lá. Todos os raios de luz, após incidirem paralelos, concentram-se, eles se encontram num ponto chamado de foco. Então, os raios de luz refletidos focalizaram num ponto. E realmente eles foram para ali. Chamado, então, foco real. No espelho côncavo, os raios de luz realmente se concentram num ponto. Olha o experimento. Olha essa foto do experimento. Olha que legal. Isso aqui é um acrílico refletora, que assim tem uma... A gente não dá para ver, mas tem uma superfície como se fosse uma espelhada ali, né? Então tu vê que os raios de luz, eles incidem paralelos. Tá vendo que eles se encontram, ó? Se isso aqui fosse 1 centímetro, eles iam se encontrar a 2 centímetros, ia ser a distância focal. Agora, olha o espelho chamado de convexo. Olha o que acontece com o espelho convexo. Os raios de luz que incidiram em vermelho paralelos, eles se afastaram. Então, para um olho que está aqui ou aqui, parece que eles vieram daquele ponto. Mas se eu for atrás do espelho, não tem nada lá atrás do espelho. Então, por isso que no espelho convexo, refletindo a parte de fora, nós temos o chamado foco virtual. Por que virtual? Porque os raios de luz não estão indo realmente daquele ponto. Eles parecem para o olho desse cara que estão vindo daquele lugar. Olha a foto do experimento do espelho convexo. Tá? Segue. Então temos o foco, é um ponto importante. É importantíssimo vocês saberem a construção das imagens nesses espelhos esféricos. Então eu vou começar aqui te mostrando que é necessário pelo menos 2 raios de luz provenientes do objeto para que atinjam o espelho e formem uma imagem. Aqui eu peguei uma situação qualquer, incidindo e formando a imagem no espelho côncavo. Eu quero, antes de mostrar para vocês a formação da imagem, alguns raios de luz que vocês têm que saber como é que batem e voltam no espelho. Nós vamos começar, tu vê que eu estou botando simultaneamente o côncavo e o convexo. Nós vamos começar com o raio de luz que incide na direção do centro de curvatura, olha lá, ó, centro de curvatura, e ele vai se refletir sobre si mesmo. Tu tem que saber como é que esses raios de luz se refletem, pessoal. É importantíssimo isso. Então, olha primeiro, olha lá. Observa lá, então. Ele incide pelo centro e volta pelo centro. Incide pelo centro. Tá vendo aqui a flechinha, ó? Incide pelo centro e volta pelo centro. Incide pelo centro e volta pelo centro. Muitas questões de vestibular e de Enem, o cara só pergunta como é que o raio de luz se reflete. Daqui a pouco eu vou te mostrar. Então é importante tu saber como é que esses raios de luz se refletem. O que vai na direção do centro vai e volta sobre si mesmo. Próximo raio luminoso. É um raio de luz que incide paralelo ao eixo principal e vai refletir na direção do foco. Esse nós já sabíamos, né? Olha ali, ó. Incide paralelo, se reflete na direção do foco. Incide paralelo, reflete na direção do foco. Segundo raio de luz. Terceiro, o contrário desse. Existe na ótica o princípio da reversibilidade. Se o raio que foi paralelo reflete pelo foco, olha só, e o que acontece com o raio que vai pelo foco? Ele vai refletir paralelamente ao eixo principal. Tu vê que aqui ele passou realmente pelo foco. O foco é real no côncavo. Esse aqui não, ó. Ele vai como se fosse passar pelo foco. E aí ele reflete paralelamente.
paralelamente. Convexo sempre é mais difícil, convexo, tá? Mas a ideia é a mesma. Tu faz como se fosse passar lá no foco, ó. Que não, eu não posso passar realmente pelo foco do convexo, porque senão eu vou estar atrás do espelho, né? Que adianta eu estar com a luz incidente atrás do espelho. E o último raio de luz é aquele que incide sobre o vértice do espelho, ele se reflete simetricamente ao eixo principal. Bora lá então. Ó, bateu no vértice, ele reflete com ângulo de incidência com o eixo principal igual ao ângulo de reflexão. Tá lá, ó. Bateu no eixo, no vértice e reflete-se simetricamente ao eixo principal. Mas, professor, por que eu tenho que saber esses raios de luz? O que vai pelo centro, volta pelo centro. Vai paralelo, volta pelo foco. Vai pelo foco, volta paralelo. Vai pelo vértice e volta simétrico. Por que eu tenho que saber? Ah, tu tem que saber esses raios de luz para desenhar as imagens dos objetos diante dos espelhos. O espelho côncavo tem 5 casos, mais um especial. Esse especial é quando eu ponho um objeto muito longe, eu ponho um objeto no infinito. Quando a gente põe um objeto no infinito, todos os raios... O que é o infinito, professor? Infinito não precisa ser o infinito matemático, não é o infinito matemático. O infinito da ótica é uma distância muito grande. Se o centro de curvatura está, por exemplo, a 10 centímetros do espelho, uma distância muito grande, pode, sei lá, seria 10 mil centímetros, tá? Beleza? 10 mil centímetros é 10 metros. Então, 10 metros frente a 10 centímetros, bom, é o infinito já. No infinito, o objeto que está lá no infinito, todos os raios de luz que vêm do objeto, olha lá, eles chegam paralelos ao eixo principal. Então, quando eu tenho um objeto no infinito, se todos os raios que vêm do objeto vêm paralelos, eles se concentram num ponto que é o foco. Então, a imagem será real e no foco. Tão real é a imagem que os caras construíram, olha esse desenho aqui, isso aqui é uma fundição ecológica. Se eu não me engano é na França, é um espelho côncavo gigante apontado na direção do Sol. Bom, olha o inconveniente também, o primeiro inconveniente, né? Só funciona quando tiver dia de sol e mais um dia de sol e o espelho tem que estar na direção do Sol, tá? Claro, o grande conveniente é que essa usina aí de fundição de metal, né? Tu funde metal, ela é ecológica, né? Tu não gasta eletricidade. Tu pega todo o Sol como um objeto tá no infinito, pega os raios solares e concentra num ponto. Como é que se chama esse ponto? Foco. E aí eu ponho um metal ali, consigo derreter metal, tá? Agora, os casos que mais aparecem nas provas. O espelho côncavo, a gente está com o espelho côncavo. O objeto além do centro de curvatura. O raio de luz vai paralelo, volta pelo foco, vai pelo foco, volta paralelo. Notem que eu usei 2 raios luminosos. Eu usei o que vai paralelo, volta pelo foco, e o que vai pelo foco, volta paralelo. Então, usei 2 raios luminosos, tá? Usei 2 raios luminosos. Então, como os raios refletidos se encontraram num lugar, eu vou ter a forma... Realmente os raios de luz se encontraram aqui, ó. Olha ali, ó, se encontraram aqui. Então eu vou ter a formação de uma imagem real. Toda imagem que é real, olha o macete, anota aí, de objeto real, toda imagem que for real também será simultaneamente invertida. Todo R é I. E toda imagem virtual, ela é uma imagem direita. Aqui, tu tem que saber que essa imagem invertida, pessoal, é uma imagem de cabeça para baixo. É uma imagem de cabeça para baixo. Então, quer ver a manha? Tu te olha no espelho plano. Tu tá de cabeça para baixo? Tua cabeça lá embaixo, teu pé lá em cima? Não, eu tô direito. Se eu tô direito, olha o macete. Aquela imagem é virtual do objeto real. Ah, então é só ver se é direito invertido, eu já sei se é real ou virtual. Isso aí, olha o macete. Então, como nessa posição, quando eu coloco o objeto, a imagem é real, automaticamente ela já é de cabeça para baixo. E nessa situação ela é menor.
e ela está localizada entre o centro e o foco. Então, primeira situação importante, objeto além do centro, imagem real, invertida e menor, e entre o centro e o foco. Olha lá a situação. Olha lá. Aqui, ó, olha essa foto, pessoal. Olha essa foto. Você aqui da frente, olha essa foto. Tu tá vendo a vela? A vela é o objeto. É como se fosse esse cara aqui, ó. Não sei se tu consegue ver, mas olha aqui, ó. Aqui tá a chama da vela para baixo e aqui tá a base da vela para cima. Ou seja, a vela está de cabeça para baixo. Ou seja, a imagem é real, invertida e menor. Tá vendo que a vela tá menorzinha que o objeto? Agora, pessoal, olha só. Olha só. Qual é a importância de imagens reais? A imagem real pode ser projetada numa tela, diferentemente de uma imagem virtual. Então, se eu tenho uma imagem numa tela de cinema, ela está projetada real. Somente imagens reais podem ser projetadas. Próximo caso, são vários casos, são 5 casos no côncavo. Côncavo são 5 casos, mais o especial do objeto infinito. 5 casos, vamos lá. Objeto em cima do centro. Vai paralelo, volta pelo foco. Vai pelo foco, volta paralelo. Olha onde é que se encontra. Se eu tiver no centro, a imagem vai dar exatamente no centro, formada por encontro de raios luminosos. Então, imagem real, invertida e do mesmo tamanho que o objeto. Tá? E a imagem no centro de curvatura. Objeto no centro, imagem no centro. Aqui, ó. Se essa flechinha fosse a fonte de luz, olha a flechinha apontando para cima. Bate no espelho, a flechinha tem o mesmo tamanho, só que está de cabeça para baixo. E tá vendo que ela está sendo projetada aqui, ó, numa madeira. Esse local de projeção, como é que é o nome mesmo? Como é que é o nome? O local de projeção se chama de anteparo. Anteparo é o local de projeção. Continuando, bora lá. Objeto entre o centro e o foco. Vai paralelo, volta pelo foco. Vai pelo foco, volta paralelo. Houve encontro de raios luminosos, imagem real, invertida e maior, e depois do centro de curvatura. Opa, vamos voltar aqui um pouquinho. Olha lá, ó. Aqui eu tenho a fonte luminosa, a imagem projetada, olha lá atrás, ó, projetada, maior, de cabeça para baixo, essa flechinha aponta para cima e essa para baixo. Então tá aí, quando eu ponho um objeto entre o centro e o foco. Segue. Pessoal, tu tem que saber, eu sei que é chato isso, mas tem que saber todos os casos. Objeto no foco, vai paralelo, volta pelo foco, bate no vértice, volta simétrico. Pessoal, esses raios de luz jamais se encontram. Quando eu ponho um objeto exatamente em cima do foco, eu tenho o quê? Eu tenho uma imagem que não forma imagem. Eu tenho uma imagem chamada imprópria. Não há imagem. Ah, então eu estou em cima do foco. Eu olho para o espelho e não enxergo nada. Tu não enxerga nada. Não há formação de imagem. Ela é dita imprópria ou no infinito. Uma aplicação para essa situação é tu botar uma lâmpada no foco. Todos os raios que saírem dela vão sair paralelos. Então tu consegue, numa lanterna, botar os raios de luz bem longe. Se tu botar a lâmpada, que seria o objeto, por infinito. Os raios vão sair todos paralelos. Tá? Agora, olha essa situação. Essa situação é legal. Anota aí, olha aí. Se eu ponho um objeto entre o foco e o vértice, se eu colocar o objeto entre o foco e o vértice, olha lá. Presta atenção agora é diferente. Vai paralelo, volta pelo foco. Bate no vértice, volta simétrico. Tá vendo que esses raios refletidos jamais vão se encontrar? Agora, olha os prolongamentos dos raios refletidos. Olha lá. Prolonga. A imagem feita de prolongamentos é sempre a imagem virtual. A imagem feita de raios de luz é a imagem real. Então a imagem é virtual, direita e maior do que o objeto. E atrás do espelho, a imagem virtual sempre é atrás. Lembra que eu falei? Todo VD? Então, se eu me coloco num espelho curvo e eu me enxergo maior e direito, bom, maior, tá, maior. Agora eu me enxergo direito, bom, se é direito só pode ser virtual. VD, RI. Então, olha aqui, pessoal, ó, anota essa situação entre o foco e o vértice, é o caso do espelho de aumento. Se é um espelho de aumento, o dentista coloca um espelhinho para aumentar, ampliar o dente da pessoa. O que é aquele espelho? É um espelho côncavo. Onde é que está teu dente? Entre o foco e o vértice. Anota aí, entre o foco e o vértice.
tá? Essa do espelho do dentista não caiu ainda no Enem. Pode cair, tá? Tomara. Tá lá, olha lá a situação, olha lá a vela. Tá vendo? Olha o tamanho da imagem da vela. A vela, ó, chama para cima, imagem da chama para cima. E maior. Então, virtual direita maior. É um espelho côncavo e a vela está entre o foco e o vértice. Agora, espelho convexo. Pessoal, o espelho convexo já caiu 2 vezes no Enem. Tá? O espelho convexo. O espelho convexo tem um caso único. Não interessa onde eu ponha o objeto. Sempre eu tenho a mesma característica. Olha lá, vai paralelo, voltou pelo foco. Primeiro raio de luz. Quantos raios de luz eu preciso? De 2. Segundo raio, vai pelo vértice. Tá vendo que esse raio refletido jamais vai se encontrar com esse? Então, se esses raios não se encontram, o que eu tento? O prolongamento. Olha os prolongamentos. A imagem é virtual, direita e menor. Vocês conhecem esse bonequinho? Tem até hoje, ó, o Playmobil. Olha lá o espelho convexo, olha lá, pequenininho, ó. Ou aqui a vela também, de novo, ó. Sempre a vela, ó. Tá vendo a vela? A imagem é direita. Bom, se é direita, eu já sei que é virtual. Só que ela é direita e menor. Que espelho me fornece uma imagem virtual direita e menor? Um espelho convexo. Espelho convexo. Virtual, direita e menor. Tá? Agora, caso único. Não interessa onde eu ponho o objeto. Sempre é virtual, direita e menor. Qual é a vantagem de eu ter um espelho de diminuição? Tem alguma vantagem? Tem. O campo visual do espelho convexo é maior. Equação de Gauss. Pessoal, pode acontecer, não é comum, mas pode acontecer de ele pedir para tu fazer uma conta entre ele te dá a distância focal, que é a distância entre o foco e o vértice, a distância que a imagem tem e a distância que o objeto se encontra. Essas 3 distâncias se relacionam de acordo com a equação de Gauss, que é o estudo analítico, que é aquele macetezinho, como é que é? Quem está embaixo está como? Fodido, tá? Quem está embaixo está fodido. Então a equação do fodido, que é a equação que envolve a distância focal, a distância da imagem e a distância do objeto. Então nós temos aqui, ó, também, pessoal, ó, não vamos esquecer, a distância focal sempre é a metade do raio de curvatura. Só tem que se ligar numa coisa que é importante. Nessa equação do fodido, tudo que for real vai ter sinal positivo e tudo que for virtual vai ter sinal negativo. Então eu fiz a conta, deu um DI, distância da imagem, DI é distância da imagem, tá aqui os significados. Deu uma distância da imagem negativa. Qual a conclusão? Que a imagem é virtual. Quer ver? Olha aqui, ó, isso aqui, olha isso aqui. Se ele me der um espelho côncavo, o espelho côncavo tem foco real. O raio de luz se encontra no lugar. Então eu uso o FO positivo. Mas se caísse um espelho convexo, aí a distância focal é negativa. Por que a distância focal é negativa? Por isso que o espelho convexo tem foco virtual. Beleza? Aumento linear. Eu não sabia nos espelhos que a imagem ficava maior ou menor. Só que aqui o aumento te diz quantas vezes maior. Por exemplo, o aumento é 2. Então a imagem é o dobro. O aumento é 1/3. Então a imagem o aumento também serve para diminuição, né? A imagem é 3 vezes menor. Tá? Então, nós temos aqui, como é que eu faço? Ou pego o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto, que é meio óbvio. Agora essa aqui não é tão óbvio. Ó. Menos, para fechar esse referencial aqui, a distância da imagem pela distância do objeto. O sinal de mais e de menos aqui tem outro significado. Vamos lembrar. Positivo no A é direita e negativo no A é invertida. Essa questão que caiu no Enem de 2011-2, na verdade é um espelho parabólico. Mas nós vamos usar aí a mesma regra, a mesma ideia do espelho. Aliás, nem estava no programa, tá? Espelho parabólico. Mas a gente vai adaptar aí para um espelho esférico. A ideia é muito parecida. A figura mostra a superfície refletora de formato parabólico, que tem sido utilizada como um fogão solar. Esse dispositivo é montado de tal forma que a superfície fique posicionada sempre voltada para o Sol.
A panela deve ser colocada em um ponto determinado para maior eficiência do fogão. Então, coloquei num local aqui a panela, tá vendo que ela tem um suporte, aqui tá ali a panela. Considerando que a panela esteja posicionada no ponto citado, de maior eficiência, ó, a maior eficiência ocorre porque os raios refletidos passam por esse ponto, tá certo? Como é que é mesmo? Raios paralelos, incidentes, batem no espelho, no caso esférico, aí é um parabólico, é muito parecido. Refletidos passam pelo foco, não é isso? Todos os raios paralelos passam pelo foco. Os raios refletidos passam por esse ponto, é verdade. Definido como ponto de reflexão, aí está o problema da alternativa A. Mas sacanagem de botar isso, né? Muita gente deve ter marcado a A. B. Os raios incidentes passam por esse ponto. Não é um incidente, é o refletido, tá errado isso. Os raios refletidos se concentram nesse ponto, tá certo. Definido como foco da parábola. Sim, ao invés de ser foco do espelho, é foco da parábola. Tá ali, tá? Questão relativamente fácil, raios refletidos. O que poderia a pessoa se confundir é confundir incidente com refletido, tá? Os raios vêm paralelos, batem e se... Por que eles vêm paralelos? Porque eles vieram do infinito. O Sol está no infinito. Tá no infinito. Mas eu não sei. É que o infinito da física, da ótica é isso, é um local que os raios chegam paralelos. Tá ali, C de Canadá para essa questão do Enem de 2011, 2.